Vamos seguir de Copa do Brasil, porque agora o nosso tema é Atlético Paranaense e Vasco. A partida acontece quarta-feira, 9h30 da noite, na Liga Arena da Baixada. Pois é o jogo exclusivo do Amazon Prime Video, Atlético Paranaense e Vasco. É o último jogo exclusivo do Amazon Prime Video na Copa do Brasil. Nas semifinais ele vai dividir sempre ou com a TV Globo ou com o Sport TV e Premier, e aí na final todo mundo transmite todos os jogos. Então você vai ter que ter uma assinatura do Amazon Prime, que alguns torcedores do Atlético Paranaense já se ligaram que vale a pena ter, porque a Cazé TV no Campeonato Brasileiro mostra os jogos da equipe como mandante, justamente dentro do Prime Video, né? E sem custo adicional. Então, muitos atleticanos podem já ter o Amazon Prime. Se você é vascaíno, vai ter que assinar. Muitas vezes você consegue uma promoção para testar 30 dias grátis, e aí testa os 30 dias grátis, vê o jogo de graça, fica a dica aí. Depois, se você não quiser continuar, cancela, mas vê esse jogo, porque o importante é esse jogo, e depois não vai rolar mais exclusividades do Amazon Prime Video na Copa do Brasil. É o 40º jogo exclusivo da Amazon na competição. Ela compra esses jogos da Globo, a Globo é a dona da competição, ela compra da CBF diretamente todos os jogos e vende 40 partidas exclusivas e mais 14, se eu não me engano, compartilhadas com a Globo. Então, é a última vez que a gente vai ter essa exclusividade. Jogo bom, Marinho, jogo bom, jogo interessante, que nos jogos de ida, na semana de ida, aconteceu 2 vezes, né, Vasco e Atlético Paranaense. Foi 2-1 para o Vasco, com gol nos acréscimos de virada da equipe vascaína, e eu estou falando dos 2 jogos. É o mesmo roteiro nas 2 partidas. Eu lembro que a gente comentou que aconteceu exatamente a mesma coisa. Se fosse combinado, não daria tão certo. E acabou acontecendo a mesma coisa. Bom, dentro de campo, o Atlético Paranaense, Alan, vive um momento de instabilidade também. A comissão técnica do Varini está ameaçada, o pessoal está com pressão por causa das oscilações do time. Então, há muita dúvida, muitos questionamentos em relação ao rendimento do Furacão. No gol, existe uma dúvida entre o Mikael e o Léo Link. O Léo Link se recuperou de lesão, está à disposição de novo, mas quando o Mikael jogou, ele foi muito bem. Então, pode acontecer essa troca no gol e o Mikael virar titular e o Léo Link na reserva. Na zaga, o Thiago Heleno volta a ser titular, ficou fora da última partida. E como eu expliquei em relação a outros times, volto a dizer agora. O Gamarra e o João Cruz estão entregues às seleções nas datas FIFA, depende da situação de retorno para eles terem ou não condições de jogo. Já no Vasco, tá? O João Vitor está suspenso, o Léo entra no lugar dele na zaga, o Jair, o Paulinho e o Adson estão entregues ao departamento médico, o Puma Rodrigues e o Jean Davi estão nas seleções do Uruguai e do Chile, não se sabe a condição que voltam para jogar ou não, e o contratado recentemente, suíço, Maxime Rodrigues, não está inscrito nessa fase da Copa do Brasil, portanto não pode atuar. Em relação ao Atlético Paranaense e Vasco, como você falou, 2-1 para o Vasco no jogo de ida. Ou seja, para o Furacão passar, sem pênaltis, vitória por 2 ou mais de diferença. Vitória do Atlético Paranaense por 1 de diferença, decisão nos pênaltis. O Vasco joga por qualquer empate ou vitória, se perder por 1 gol, pênaltis, se perder por 2 ou mais, está fora da Copa do Brasil. Lembrando que quem vencer, quem se classificar desse duelo, vai ter pela frente o vencedor da chave entre Atlético Mineiro e São Paulo nas semifinais. Vou abrir o palpite, Alan, dizendo que para mim, empatezinho, Vasco avança. E para você? Sigo integralmente o voto do relator. O Vasco empata esse jogo e se classifica. Quem diria, 3 meses atrás, quando a gente estava lá nos primeiros meses ainda de onde assistir, que o Vasco chegaria com vantagem contra o Atlético Paranaense numa quarta de final de Copa do Brasil, e se olhar para a tabela do Brasileirão, o Vasco com 5 pontos a mais que o Furacão, mesmo com um jogo a mais. Não diria, né? O Vasco numa crise danada, zona de rebaixamento e tudo mais. É um projeto hoje, é um trabalho mais sólido. Então eu acho que pelo menos um empate lá na Liga Arena. Qual?